Olá pessoal, tudo bom? Sou o Henrique aqui da Mais de 5. Hoje a gente está no mais episódio do Papo de Seller e hoje a gente está com uma convidada aqui extremamente ilustre e que eu agradeço muito por ter uma convidada aqui para poder participar do nosso Papo de Seller, que é a Lígia, que é da empresa Teros, né? Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre suas experiências e como que está a Teros hoje. Primeiro, obrigada pelo convite. É muito legal a gente poder participar e discutir, né? Trazer todas as discussões para um público maior, né? Então, obrigada pelo convite. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, porque eu acho que é até interessante para as pessoas conhecerem. Atualmente, eu sou CEO da Teros. A Teros é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de soluções que tem uma plataforma de automação inteligente que atua com inteligência de dados. Então a gente trabalha com e-commerce, trazendo com varejo, trazendo toda essa experiência, essa expertise que a gente tem, muito de um histórico grande que bebe de toda uma parte de economia, economia comportamental, que a gente acabou transformando em inteligência e perenizando em tecnologia. Então, como que a gente sai de economia e vai cair na parte nervosa do mercado, né? Então, assim, eu me formei em economia, né, pela USP, já emendei o mestrado, sempre muito focado nessa parte de inteligência, de análise de dados, só que há muito tempo atrás, então a gente chamava de econometria, nem era ali o início de machine learning, que depois hoje virou inteligência artificial, né? Que no final Sim. das contas é você ir acompanhando os dados e acompanhando tudo o que acontece, vendo o que é sucesso, o que é fracasso e transformando num algoritmo inteligente. Então, eu tenho essa experiência, né, que vem desde desse ponto. Eu comecei trabalhando com consultoria econômica, então fazendo análise, comecei com economia internacional, na tendências, depois fui trabalhar no JP Morgan, fazendo projeção de inflação. E aí, nesse meio tempo, eu entendi que eu queria ir para uma coisa muito mais aplicada do que só ficar na parte analítica e gerando um relatório para o mercado. Nessa passagem, eu me especializei justamente em gerar algoritmos. Então, eu comecei a minha Uau, que vida legal. gerando algoritmos. E eu comecei a minha vida profissional gerando algoritmos para diferentes setores, sendo que o inicial ali foi para a saúde, Nossa, né? um mercado É, totalmente. totalmente diferente. Só que assim, o que a gente vê é que apesar dos mercados serem diferentes, a gente consegue trazer algumas sacadas, algumas inteligências durante o processo que servem para o outro mercado. Por exemplo, em saúde, a gente pode pensar que não tem nada a ver, mas quando a gente vai analisar quem é esse consumidor, quem que é o paciente, né? Porque em saúde o Sim. consumidor é um Paciente, paciente, exato. né? E esse paciente, o que que a gente quer no final? Que ele escolha o melhor médico possível para ele ter um melhor resultado. Então a gente trabalhou no modelo em que a gente fazia indicações, né, de médicos para esse paciente, de forma que esse paciente encontrasse o melhor match. Então, por exemplo, eu sou mulher, eu vou falar, eu vou me expressar melhor, eu vou explicar melhor o que está acontecendo comigo com outra mulher. Mulher. Então a gente tinha esse algoritmo que conectava as duas pontas, fazia um match melhor, quase um algoritmo de date, no final Sim, das sim. contas, que fazia esse match. E isso foi gerando muito resultado. A gente acabou, né? Meu sócio ele tinha uma empresa, um plano de saúde. Esse plano de saúde cresceu pra caramba. Ele acabou com esses algoritmos, com essas lógicas, acabou vendendo. Que também foi parte do funding para a gente conseguir montar a Teros como empresa de tecnologia. Mas a gente já trabalhou com diversos setores, então, com setores de educação, setor de vamos lá, de bebidas, sempre grandes nomes, mas sempre focado nessa parte de consultoria. A gente era uma consultoria que fazia esses desenvolvimentos de precificação, focado em gerar melhores resultados. E no final das contas, o algoritmo é sempre o que o cliente quer comprar e a melhor forma que eu posso vender para ele.
E sempre baseado nessa parte de inteligência. Como que o consumidor reage, né? Como que ele escolhe? Qual que é a sensibilidade a preço dele? Para fazer tudo isso, imagina que a gente precise de um número enorme de dados. Um Exato, número não é tão enorme de simples. informações. Não é tão simples. E a gente precisa que tudo seja testado regularmente. Isso a gente resolve, só que a gente não garante que mesmo que a gente faça um grande algoritmo, que a gente crie um data lake, que a gente crie inteligência suficiente para organizar esses dados, porque uma das coisas que as empresas têm dificuldade é que os dados estão dispersos e que eles precisam de dados de fora também, de outros lugares, né? Então, para você unir tudo isso, você precisa de tecnologia para transformar tudo isso num data lake, para conseguir fazer todo o tratamento da base, etc. Porque quando o dado é ruim, o resultado é ruim. Exato. A gente monta isso. Só que aí a gente tira uma série de insights legais. Mas como que eu vou transformar isso numa aplicação real? Em ações do Em dia a dia, né? ações, de fato, né? Quando eu falei, até fazendo um gancho com o tema do que a gente quer discutir hoje, que é a parte de economia, né? Quando eu trago as informações internas da empresa, né? E aí a gente vamos focar ali nos setores que a gente trabalhou mais, que é o setor de varejo, o setor da ponta ali mesmo, né? Eu tenho uma série de informações do sell-in, do sell-out, mas eu preciso saber como que esse mercado está estruturado, o que meu concorrente está fazendo, como que meu concorrente está agindo, como que cada consumidor reage em cada lugar que ele está. Então, assim, um consumidor de Pinheiros, que a gente estava falando de Pinheiros, é diferente do consumidor que está na Zona Leste, que é diferente do consumidor que está no interior de São Paulo, que é diferente. E, às vezes, é uma avenida que separa os dois perfis. Então, a gente começa a ter muita coisa, muita informação e muito resultado distinto. Porque no final eu tô falando assim, cada caso é um caso. Sim, sim. E aí eu complico demais a operação. Quando eu chego no ponto de que cada caso é um caso, eu complico demais a vida do operador, do gerente, do CEO, do dono. Então, o nosso foco, né, na Teros, nessa passagem, né, de economia para aplicação, mesmo para tecnologia, foi: eu preciso traduzir tudo que eu já sei traduzir em ações, Perfeito. que no final das contas é definir um preço. O preço acumula tudo isso, né? No final das contas, o preço ele é capaz de entender se eu tô com margem, se eu não tô com margem, se meu custo tá bom, se eu fiz uma negociação ruim com o fabricante, se foi, né, foi problema de uma compra, se é o problema do distribuidor, se é o seu problema é economia, que muitas vezes o problema é É economia. economia, exato. Então a gente faz um baita trabalho interno e no final o que está acontecendo e que a economia está mudando, o perfil do meu consumidor está mudando, eu tenho um entrante novo, um concorrente novo que está impactando isso. E aí a nossa solução da Teros foi justamente pegar tudo que a gente tem, que está dentro de casa, e agrupar com tudo que é de fora e transformar numa ação. Então, assim, resumindo, em todos esses anos, é longo o processo porque é complexo, mas foi aí que a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje. Fantástico, fantástico. Deu para dar uma introdução muito bacana. E como que você enxerga, né? Ou como que a economia pode ajudar, por exemplo, o consumidor brasileiro a pensar um pouco fora da caixa quando a gente fala que são fatores externos e a gente tem hoje, né, uma potência gigantesca como a potência americana que impacta diretamente o consumidor e o seller, né, o vendedor, o empresário brasileiro. Como que vocês conseguem, de certa forma, ajudar ou trazer insights de algo que a gente, de certa forma, não controla, né? E a gente não controla. No final das contas, é isso. Como a gente não controla, a gente tem que se preparar, né? A gente tem que criar mecanismos é, de mitigação de risco, né? Então, quando a gente... Vou começar pelo tema mais polêmico do câmbio. Câmbio. Exato. Né? E como economista, eu vou dizer que a gente consegue prever quanto que a economia americana vai crescer, quanto a economia brasileira vai crescer, a gente consegue prever inflação, a gente consegue prever um monte de coisa, a gente não consegue prever câmbio.
Câmbio é muito Isso não complicado, dá. né? Mas Cada dia que a gente acorda é uma surpresa, né? Que você fala, meu Deus, hoje caiu ou subiu? e porque o câmbio, ele não é baseado Ele é muito mais volátil à especulação. Então, quando Sim, a gente fala de economia, de fato tem uma cadeia econômica, eu vou comprar, eu vou vender, né? Tenho ali os consumidores na ponta que tem que continuar comprando e seguindo a vida deles. Câmbio, se eu tenho alguma notícia de que o país está em risco, o ou presidente o decidiu do presidente dia da decidiu, noite fazer alguma outra coisa. alguma outra coisa. Eu tenho variações ali daí a gente vai entrar na taxa de juros, mas eu tenho alguma variação de taxa de juros nos Estados Unidos. O dinheiro, ele é fluido, ele sai rápido do país, é fácil. Eu faço uma operação de câmbio, tiro a grana que está aqui e levo para os Estados Unidos, por exemplo, ou levo para um outro país. Sim, Então, o câmbio, ele é volátil, né? E aí ele tem efeitos distintos, né, pro empresário brasileiro. Então, quando a gente está falando de competição, a gente sempre fala, né, que é complicado competir com produto importado. sim, super. Porque o produto importado geralmente tem muito mais incentivos, né, no país. Então, nos Estados Unidos, as taxas, o imposto, por exemplo, é menor, a, a tecnologia é mais avançada, é mais barata. A tecnologia sempre é comprada em dólar. Sim, Então, se o câmbio está alto, é caro para a gente o custo de produção, acaba encarecendo o custo de produção. Então, acaba que a gente fica menos competitivo. Só que, por outro lado, quando o câmbio está alto, o produto americano fica caro também. Se a gente for pensar que na Apple, assim, você vai comprar fora o iPhone, dado o câmbio, ele já se torna caro, já não é mais tão não barato. é mais tão barato. Então, de certa forma, o que impacta a gente, acaba impactando mais ali quem revende, né? Acaba ficando mais difícil, né? E impacta muito mais a indústria que precisa de matéria-prima, de tecnologia, acaba protegendo o nosso comércio quando o câmbio tá alto, Sim, porque o que a gente transaciona aqui internamente acaba sendo mais, digamos assim, mais competitivo. Então, no cenário que a gente está, né, que apesar da volatilidade já é um nível muito alto, o que a gente tem que se preparar é para isso, para entender, né, que a gente está num cenário competitivo um pouco mais interessante. Então, se você for competir com e-commerces estrangeiros ou produtos estrangeiros, acaba sendo mais vantajoso. Mas, por outro lado, se você depende, né, de uma importação para vender aqui internamente, você vai ter que trabalhar com algumas estruturas de hedge cambial para você garantir que o câmbio não tem oscilação. Ainda mais no varejo, que a margem é é baixa, baixa, então. uma compra errada pode inviabilizar o É tudo que você seu poderia negócio. projetar de margem, ele já pode ter ido só na taxa da importação, né? E os termos Exatamente. legais, enfim, tem bastante Exatamente. burocracias, né? Então, é sempre legal você ter alguma estratégia, né, de hedge cambial para você para você conseguir prever o que vai acontecer. Como o câmbio é muito volátil e você vai ter que lidar com isso, tem alguns mecanismos, não é difícil, né, de você já garantir que você faz algumas compras de alguns títulos e você garante que o dólar vai estar fixado num determinado valor. Isso facilita um pouco a vida. Mas a vida do importador também, né? Quem trabalha com importação é, é quase um trader, é um trader ali. Ele É fica, isso que eu ia falar, é quase um trader. Aquele sobe e desce ele sobe, constante desce e ele compra na baixa, né? para poder vender na alta, enfim. Então, assim, o, o câmbio é um fator importante que impacta, né, o processo. Se você é um seller ali muito exposto ao câmbio, faz sentido você se proteger, Sim, porque o dado risco fica muito alto. o risco fica muito alto. Para todos os outros que estão competindo, no final das contas, né, com a importação, o impacto, assim, com um câmbio alto, ele é até melhor, porque ele é favorecido, né? E a economia americana, geralmente, apesar de ter também altos e baixos, ela acaba tendo um impacto grande na gente,
nessas questões, então qualquer suspiro ali vai Vai resvalecer refletir. aqui. Então, inclusive, taxa de. Aí a gente vai falar também da taxa de juros, que é outro Sim, ponto importante da economia americana que impacta no nosso dia a dia. Principalmente porque é uma variação. Se o Fed aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos, o que acontece? Fica mais interessante deixar o dinheiro nos Estados Unidos, né? Porque eu vou. Lá não tem risco. sim. Aqui a gente tem isso. Por que a nossa taxa de juros é tão alta E cresceu. e tá aumentando? Bateu, Porque acho que o recorde do recorde, né? não é o recorde do. Assim, Sim, se você for ver ao longo de todos os anos que a gente tem aqui no Brasil, a gente tinha taxas, assim, muito mais. Mas vamos exorbitantes. pegar aqui Hoje, né? 2000, né? 2000 Uhum. para frente aqui. A gente chegou ali na pandemia, a gente chegou a ter uma taxa de juros de 3. 3%, né? E agora a gente já tá ali 14%. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de uma dificuldade, inclusive, de, de confiança para chegar nesse valor de taxa de juros. Quer dizer o quê? Eu preciso colocar os juros nesse Esse nível, patamar, nesse né? patamar para trazer dinheiro, para captar. Sim, Se tiver mais baixo, o dinheiro não vem. Só que o que isso impacta, né? Então, se a gente for comparar com a economia americana, se a economia americana sobe também os juros lá, fica mais interessante para eu pegar meu dinheiro e deixar lá rendendo. Então, lógico que aqui no brasileiro confia e deixa o dinheiro aqui, mas o dinheiro o dinheiro dos o outros mercado, países né? do mercado vai preferir para a economia americana. Então, a gente vai ver uma saída de dinheiro aqui do Brasil indo para os Estados Unidos. Dinheiro saindo daqui indo para os Estados Unidos, câmbio piora. Sim. Tem uma saída. Então, mais um impacto, né, mas o que mexeu lá a taxa de juros? Mas mexeu a taxa de juros vai impactar a gente aqui. Porque o câmbio vai subir e vai ter esse impacto direto no câmbio. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter que subir a nossa, porque a gente quer também que o dinheiro volte, e a taxa de câmbio vai subindo, a taxa de juros vai subindo. E o que acontece? Se você tiver que se endividar por algum motivo, não faça. Sim. No final das Dica contas. número 1, né? Não. Aí o que acontece muito no varejo? Para evitar você se endividar com um banco, por exemplo, você pega dinheiro, entre aspas, do consumidor, porque você vende num valor muito. Aí que você consegue ir ajustando o seu processo, né? Porque Sim. você vende quase sem margem, sai mais barato você vender sem margem e E pegar o pegar o dinheiro dinheiro ali. do que você ter que entrar em algum tipo de financiamento de caixa, alguma coisa assim. Então também é importante entender e acompanhar o que está acontecendo para você conseguir se planejar, se você vai conseguir eventualmente se financiar de uma forma diferente. Mas geralmente aqui com o que a gente está vendo assim pros próximos, Anos aí. o próximo ano vai complicar. Então já temos aqui algumas tendências de É, números aí que podem acabar impactando é, diretamente esse se, seller. se por um lado você vai ser mais competitivo com produtos, né, a gente vai acabar conseguindo, é mais caro comprar fora do que aqui. Por outro lado, também você tem que fazer muito bem a sua gestão e suas estratégias de venda, porque se em algum momento você tiver um furo no seu fluxo, você vai ficar muito mais exposto. Sim, sim, não, com certeza. Eu trabalhei bastante já com importação em algumas outras empresas, e tinha muito essa questão da taxa do câmbio e a taxa de juros do país. Foi na época, inclusive, da pandemia que ficou Aham. essa loucura de que ninguém sabia para onde que ia realmente. Acho que foi um desafio, né? Pensando até mesmo em dados. E queria aproveitar, a gente sempre fala de ter alguns KPIs, né, de direcionamento, e aí como você trouxe que a gente tem algumas questões internas e outras questões externas, pensando nos algoritmos e na questão do assunto já focado mais em economia, tem algumas dicas que você poderia compartilhar que o seller, né, o vendedor, hoje ele pode tentar
se precaver ou usar como métricas iniciais? Tipo, olha, eu tenho que estar pelo menos de olho nisso, 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 que está no meu controle. E do que está externo, eu preciso só estar atento, né, a outras dicas. Sim. Então, apesar de todos esses pontos que a gente falou do mercado externo, né, como impacta pra gente, se você for acompanhar o crescimento, eu vou falar de crescimento de mercado primeiro, né? Se Uhum. você for acompanhar o crescimento do mercado de e-commerce, por exemplo, o câmbio ele variou, ele cresceu, mas o e-commerce continuou crescendo, Ele não deu essa balançada, né? não deu essa balançada. Mesmo com entradas de competidores, né, no mercado, o que a gente vê, e que aí é o que eu acho que é interessante, né, ver de externo, o que que a gente precisa acompanhar? A gente precisa acompanhar no que a gente está exposto. Então, a gente precisa analisar qual que é o setor que a gente faz parte, né? Esse setor, qual que é o share de importação, qual que é o share de importados dentro do meu setor? Isso é importante você acompanhar, porque quanto maior o share, né, do seu concorrente, mais impactado você vai ser. Sim. Menos forte você é para definir preço, menos forte você é para fazer uma boa negociação, menos competitivo, mais um você é. Então você sempre precisa acompanhar o seu share. Acho que o principal indicador que você precisa saber, tanto em relação ao mercado externo quanto ao mercado interno, é qual que é o seu share, qual que é o seu tamanho. Como que você está crescendo, não só crescendo em termos de faturamento, de vendas, mas em relação ao mercado. Você tem que sempre ter um benchmark. Senão você fica um pouco perdido se você está indo Fica no bem ou achismo, não. né? Ou esperando a coisa Então, assim, acontecer. quem é seu benchmark? Se você é muito pequeno, talvez o seu benchmark é uma empresa um pouco maior que você. Você tem que procurar um benchmark que faça sentido. Se você já é um grande player, aí você vai ter que ver o mercado externo. Como que ele está Você pensar crescendo? no Tan Sanson, né? No mínimo. Exatamente. Então, o principal KPI, assim, o primeiro, digamos assim, não o principal, o primeiro é você entender quem que você é e se você está ganhando ou perdendo share, né? Então, esse é Importantíssimo. que você não consegue fazer só com seus dados, você vai ter que ter dado externo. Então, esse é um indicador que ele é um pouco mais complicado de ser construído. Você vai precisar buscar informação fora. Outra coisa que é super importante para ajudar nessa direção de se eu estou indo bem ou não é acompanhar a confiança do consumidor. A confiança do consumidor ela é atrasada, ela sai atrasada, assim. Então, se a gente está ela está sempre 1, 2 meses atrasada, então, mas você consegue saber se você foi bem, mesmo olhando no retrovisor, você consegue saber qual que é o seu posicionamento. Fui bem ou não fui bem? Porque às vezes você acha que a gente tem vários clientes, né? E às vezes eles acham, nossa, eu tô indo super bem, tô vendendo super bem. Não, porque você deveria ter vendido mais. Ah, esse. Esse é o ponto. A gente sempre precisa saber se a gente chegou no nosso ótimo, né? Eu posso estar indo bem, mas eu explorei todas as oportunidades que eu tinha que explorar, por isso é importante ter essa referência. Então, esse KPI é super relevante. KPIs internos da operação, taxa de conversão é um KPI pouco explorado, porque eu preciso ter uma estrutura de controle de dados um pouco mais complexa. Então, por exemplo, eu preciso saber quem entrou no meu site, eu preciso saber quem entrou na minha loja, eu preciso ter esse controle e saber quantas conversões eu fiz. Mas é muito relevante, porque o não é sempre mais importante, às vezes, do que o sim. Do que o sim. Na vida, né? Na Na vida, vida, é né? isso. A construção do sucesso parte dos nãos que você recebe. Então, você acompanhar os nãos que você recebeu, você ter uma boa análise dos nãos que você recebeu, mostra, inclusive, o potencial do que você está perdendo. Por exemplo, você tem uma taxa de conversão super alta, mas meu faturamento está baixo, quer dizer que meu problema é marca, eu preciso ter mais visibilidade. É o meu canal que está com problema. Agora, se eu tenho uma taxa de conversão baixa, mas eu tenho muita visita, quer dizer que meu preço deve estar errado. Sim, porque você tá chamando a atenção, você tá Só que eu não atraindo, tô só que convertendo. não tá fazendo É, a roda girar. roda girar. Outro indicador, então assim, taxa de conversão. Outro indicador super importante, margem.
tem que estar muito bem calculada, sempre. E aí existem controvérsias de que margem que eu olho, como eu olho, né? Então esse é um ponto também importante de você definir, o que eu vou colocar no meu custo para eu analisar se eu estou indo bem ou mal. Muitas vezes a gente acompanha algumas empresas que vão colocar alguns custos fixos que não deveriam estar lá, porque aí eu vou deixar minha margem mais apertada, eu vou entender que eu não estou vendendo e você tem aquela tentação de subir um pouquinho. Não vou subir a margem porque eu não estou sendo rentável. Só que, às vezes, é que você tem que reduzir, você tem que trabalhar aqui. Porque, no final das contas, você tem que olhar a sua margem operacional, tudo que está associado Sim. à venda. O resto só está te deixando um pouco mais... Aí você faz uma análise contábil depois para ver se seu investimento está bom ou está ruim. Aí é uma decisão, sigo ou não com o investimento, sigo ou não com essa linha de produtos, é uma coisa. Agora, para você saber se você está vendendo, se está certo o preço, se está certo o seu posicionamento, é operacional, margem operacional. Então, tem esse outro ponto que é importante a gente separar também as margens, não é tudo igual, tem que separar. É igual quando fala de fluxo de caixa, DRE, né? É, O markup. para cada coisa você toma uma decisão diferente. E é isso que é importante a gente sempre pensar. Para cada KPI é uma decisão diferente que eu tomo. Porque às vezes você tem aqueles dashboards gigantescos com um monte de informação e você Enxerga tudo, mas não resolve não nada. nada. Então assim, taxa de conversão, por exemplo, é para você dizer se é visibilidade, canal ou é preço. Ou se eu tenho um problema muito grande na operação. A gente às vezes descobre que você tem um problema na operação por causa do taxa de conversão. Por exemplo, se você acompanha o fluxo ali da venda e você vê que você perde o cliente ali na hora do carrinho, é seu frete. Um dos grandes, assim, tem vários estudos que mostram que frete grátis é o primeiro é preço, o segundo é frete Frete grátis. grátis. Segundo. Não, eu como consumidor já tive várias questões. Fui ver um anúncio, tá R$ 100, mas o... Não, tava R$ 70, só que o frete era 40. 40, Aí eu exato. ia ver um outro lá que era o mesmo produto, só que era R$ 100 com frete grátis. Opa, Exatamente, exatamente. Então tem todos esses detalhes que você precisa acompanhar dentro desse processo, né? Então, eu acho que esses são os principais, não precisa de muito mais que isso. Assim, a gente pode colocar uma lista grande, não tem limite, mas olhando esses são bem importantes. E aí, o que que acontece? Para fora, o que que eu tenho que acompanhar? Eu tenho que acompanhar, de fato, o que vai me deixar exposto. Taxa de juros, câmbio, tarifa, importação, tarifas de imposto. que é uma dor, Imposto, né? dependendo, assim, vale a pena conhecer bem a estrutura de taxação, tanto interna quanto externa, como isso funciona, porque muitas vezes você tem soluções para reduzir custo dentro dessa estrutura. Então, outra coisa que também é importante é como você monta o seu portfólio em relação a isso, que tem impactos em tributação, como se você vai colocar um serviço. Então, por exemplo, se você oferece o que esses grandes players, né, fazem, que oferecem aqueles programas de assinatura, Sim, que é uma coisa, inclusive, que a gente aprende, né? Porque o mercado americano, ele não é só o impacto econômico, ele também ensina muita coisa pra ensina. gente. É o Tipo, maior benchmark. é o maior benchmark, como você trata o consumidor, o que que ele quer, o que que ele deixa de querer. Então, assim, se no Brasil a gente tem uma vantagem grande, que é a oferta de diferentes meios de pagamento, né? Sim, Porque, por exemplo, se você vai estudar o e-commerce americano, você vai ver que das grandes sacadas deles é o Buy Now, Pay Later. Só que a gente tem uma estrutura de pagamentos de parcelamento que eles não têm e não, que a gente isso é muito próprio, né, do muito brasileiro. próprio e muito sofisticado e vantajoso que a gente tem em relação Os mercados. a outros mercados. Você vai lá na loja da Apple, você tem que pagar com a carteira da Apple. Sim. Você limita. Então, você limita a venda. Então, aqui a gente tem esses ganhos. Mas é acompanhar o que você está exposto. Então, acompanhar o que está acontecendo, que tipo de mudança tributária vai acontecer na economia americana.
Tem muita mudança? Uma agilidade dessas mudanças, ela se torna rápida ou ela é mais demorada comparado? Geralmente as mudanças elas são nos Estados Unidos é mais rápido que no Brasil o processo. A gente tem algumas mudanças que podem acontecer, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos você pode até US$ 800, ele pode importar, Importar, pode cair isso, né? Então, sim. isso tem que ficar muito claro e muito a gente tem que acompanhar. Isso é uma É coisa que igual antes quando que chamaram da taxa da Shen, né? das taxas da Shein, exatamente. Então agora eu antes dividia lá os pacotes de 50 e US$ 50, E mandava bala. mandava bala. Isso favorece, tirar isso favorece o nosso mercado, né? Então, a gente precisa sempre estar muito, acompanhar bastante essas decisões, são decisões grandes, que têm impactos grandes. Então, tributação, políticas comerciais de importação. A gente tem muitas políticas que definem, algumas isenções, né? Ah, então Sim. determinado produto pode ser importado com isenção, tem benefícios. É que a gente até tem por estados, né? Às vezes Espírito Santo, Florianópolis, tem algumas. Espírito Santo, que é o grande, né? Que o pessoal vai Todo mundo. lá, coloca ali a operação, né? Pelas diferentes ali nos benefícios fiscais. Então, a economia é uma coisa específica, é uma coisa complicada. Que não é todo mundo que gosta, né, Não é de ir todo mundo atrás. que, inclusive, tem a obrigação de saber, é muito distante da operação, é uma coisa mais que é importante. A gente não pode deixar de lado, porque tem impactos grandes numa operação que às vezes está deficitária e você faz um ajuste tributário e você consegue resolver, né? Às vezes, por exemplo, você quer melhorar a margem do varejo. Você só está trabalhando com produto. Se você coloca algum tipo de serviço junto, você já consegue criar uma estrutura mais interessante, inclusive em termos tributários. E tem que aproveitar isso enquanto não vem a reforma tributária brasileira, que vai mudar muita coisa. Você já consegue prever alguns impactos que poderiam acontecer, pensando nos Assim, sellers? sim, vai ter setores que, né, a gente acaba favorecendo a indústria, né, nessa estrutura, mas indústria pequena, no final das contas, e desfavorece o serviço. Que, querendo ou não, serviços é um lugar onde você consegue ter uma margem muito melhor, né? Muito melhor. Mas, assim, para o Cedric que vende produto, acaba que nesse processo Equalizando um pouco. vai melhorar um pouco. Né? Então, mas também, de novo, depende ali do setor que ele faz parte, porque tem as negociações específicas, né? Porque a gente sabe que tem sellers específicos, né? Então, de moda, beleza, de eletrônicos, né? Até o que vem crescendo bastante, próprio de supermercado, de mercado mesmo. Sim. Tem crescido pra caramba, um dos que mais cresce. Então, é muito importante você focar em entender qual desses setores, né, de qual setor você faz parte e o que, que vai acontecer. É muito vai e vem, né? Então, do que saiu do início ali, do que foi pensado, né, do projeto de reforma tributária, hoje a gente tem 10% só do inicial, né? Então, a gente teve muitos puxadinhos, muitas alterações. A lá brasileiro, né? É o processo de definição que vai saindo, né? A gente tem uma série de outros pontos que vão entrando e que é importante acompanhar. Então, assim, nos próximos. Ainda vai demorar, Sim, porque sim. o processo, inclusive, de implantação vai ser gradual. Né? Então, a gente tem aí uma década pela frente que ainda não vai ser um impacto muito grande. Mas é importante quem já Quem está se fazendo um prepara planejamento antes, de né? médio e longo prazo já colocar isso na conta. Já sai na frente, né? Eu vejo muito nessa questão, por exemplo, de guerra comercial, é, trabalhando, pegando um pouco da parte de supermercados e que eu trabalhei também com o ramo automotivo, era muito engraçado que às vezes os valores dos carros triplicaram, né? Hoje o carro popular, né, é 80, 100 mil reais, o que antigamente era Não tem 20, algo 25. Não popular, né? existe, não tem. Mas era muito engraçado que, bom, era Land Rover e eram carros, né, extremamente luxuosos que estavam na casa de 600 e foram para 1 milhão.
Só que era engraçado porque a gente começou a atender o público agro, né? E aí para eles estava uma maravilha. E a gente, como assim, né? Porque o O câmbio carro tava ótimo tava para ótimo, eles. né? Dobrou o valor, só que foi, cara, eu faço o cálculo por sacos de soja, né? De feijão, enfim. E aí o meu saco está muito mais caro, e o valor do seu carro está muito mais barato. Então, quando eles faziam esse cálculo, né? Teve o que eu falo que é, enquanto você tem um lado mais tenso, mais triste, você tem outro lado que gera muitas oportunidades, Sempre. né? Que eu acho que o mercado é feito disso. E como que você enxerga essa guerra comercial quando a gente vem de importações e exportações, que pensando na tendência para o futuro, tem algum lado que acha que vai sair mais vantajoso? Então, quando a gente tem um câmbio, né, do jeito que a gente tá, que tá alto, geralmente as exportações são privilegiadas. Então, quem está exportando é sempre privilegiado em relação a quem está importando. Certo. Então, no final das contas, a produção, né, nacional acaba sendo privilegiada e você consegue ter uma entrada melhor porque os seus produtos acabam ficando mais baratos relativamente. Então você tem uma proteção. O câmbio ele acaba protegendo a economia Economia nacional. nacional, sim. Então, acaba que também o dinheiro vai para a mão. Se a gente for falar de setores que vão ser privilegiados, o dinheiro vai para a mão dos exportadores, que é o que você falou, o agro. O agro vai continuar surfando. Sim. Então, se você foca, né, muito no consumidor. E além de tudo isso, tem uma outra coisa que eu acho que é interessante olhar da economia, tanto internacional quanto nacional, que é a mudança do perfil do comprador, né? E isso você consegue prever também ao longo do tempo. As pessoas estão envelhecendo. Sim. Esse é um ponto importante para quem é seller, ele entender que quem está comprando o produto vai mudar. As pessoas estão envelhecendo. O que as pessoas buscam comprar é diferente. E a renda está na mão dessas pessoas que estão mais velhas, Hoje eles ainda acreditam nas regras. comparativamente. Então, o que essas pessoas querem comprar, né? Que é a visão do portfólio. Para quem que eu vou vender? Outra coisa, mulher tem ganhado mais espaço. Já faz tempo, mas segue esse processo. Então, eu também preciso saber como que eu vou me adaptar a isso. E quando a gente vê, assim, as movimentações na economia americana, ela acaba antecipando o que vai acontecer aqui internamente também, né? De tanto de mercado de trabalho, de envelhecimento populacional. Então, tudo isso é importante para eu entender como que vai ser essa... Mesmo a guerra fiscal que você falou, guerra de importação, né? Que tem a questão dos... que você até mencionou, né? Espírito Santo, você vai lá, você abre um canal de distribuição por lá, aí é o DIFAL, né, que é a diferença Isso. entre Os impostos estaduais. o imposto estadual, né, de quem recebe e ali o Estado cobra, Recolhe. recolhe, vai te dar uma vantagem para você ter um centro distribuidor ali. Ok. Isso é uma ação que você pode fazer, você vai resolver rápido. Aí tem as outras ações, que são as ações de para quem você está vendendo. Quem que é mais sensível ao preço, quem que é menos sensível ao preço. Então, a gente sabe, por exemplo, que mulher negocia menos. Então, você não tem como errar. Sabe aquela coisa de tipo, eu vou colocar um determinado valor porque mulher, assim, mulher gasta mais. Não é bem Não. isso. Falam que a compra é mais compulsiva, né? Não é bem isso. Então, assim, no final das contas, ela tá fazendo a gestão do orçamento familiar agora, mudou. Sim, mudou bastante. Então, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou entender? E aí, de novo, vamos voltar para dados. Você tem essas informações de quem está entrando, quem está comprando, e quando a gente vê a taxa de conversão, a gente pode ver a taxa de conversão por perfil. A gente pode ver quem que saiu da sua página. Tem alguns cases que a gente conhece que tem alguns vendors, alguns sellers que eles vendem para um perfil muito específico, eles perdem metade, eles vendem para Quer nichar demais, né? nichado demais. Nichar é bom, obviamente, mas se você tem claro que você está nichando, se você nichou e você não está aproveitando o que você nichou, Você tá limitando a você está venda gerando a e mesa. diminuindo o potencial. Então nicha tudo. Então nicha seu portfólio, foca em tudo isso e deixa de lado essa parte
de diversidade de portfólio, né? Então, reduz um pouco e melhora dentro do seu processo, deixa só o que é mais rentável para você. No final das contas, vai ter uma gestão bem mais simples do negócio. Bacana, bacana. E na questão, por exemplo, dos marketplaces como AliExpress, Temu, Alibaba, vocês enxergam que podem ser um risco, mais um canal para ajudar o seller brasileiro a vender, ou por questões É. de taxa, câmbio, pode ser muito mais um problema? Então, vamos separar em duas coisas, né? Para o consumidor, obviamente, é melhor, mais diversidade, mais barato. Mas para o seller é pior. Por que que o seller é pior? Ele tem uma competição com regras mais frouxas que a dele. A tributação lá é mais tranquila, é muito mais baixa, muito mais baixa. Se a gente está falando de tributação chinesa, é muito mais baixa, né? A americana é mais baixa, mas a chinesa mais ainda. A gente está falando de uma estrutura de produção subsidiada, Sim, né? Estimulada, de uma mão de obra mais barata, né? Então, de um processo que vai gerar aquele produto muito mais eficiente do que o que está sendo vendido vendido aqui, aqui. né? E ele consegue, o que o seller poderia fazer é, tá bom, então eu vou ser uma plataforma. Se eu sou uma plataforma, eu me conecto faço um negócio com um distribuidor de outras partes do mundo. Ok, se eu virar uma plataforma, mas se eu tenho que de fato importar e distribuir aqui, é uma competição complicada. Por isso a questão de tirar, de tributar minimiza ali os pacotes de até US$ 50. De fato, é uma proteção para a economia. De novo, a gente pode discutir, não vou entrar nesse quesito, mas a gente pode discutir se o Estado deve ou não proteger a economia, porque o resultado final para o consumidor assim, ele diminui o que ele pode comprar, encarece. Sim. Mas para o seller, de fato, é uma concorrência complicada. Desleal, né? É uma concorrência mais eficiente. É como se ele tivesse uma série de. Você tá numa corrida de obstáculos e o outro cara tá correndo numa Do... rua plana. Chegando aqui, tem a diferença do prazo de entrega, que aqui é muito mais rápido, Sim. que isso a gente sabe que é uma vantagem. Então, você sempre pode cobrar mais se você tem um prazo de entrega mais rápido, mas no final das contas, a diferença de preços é tão grande Que às vezes até isso ainda não é o que suficiente para isso mudar o não é o comportamento do suficiente, consumidor. né? O tipo, o portfólio. Então, de fato, a entrada desses sellers tem um impacto grande, né? Se você for ver a participação de importação no e-commerce, dos últimos 10 anos, ela cresce constantemente até a gente chegar em 30% agora. Que é um número. E aí você vê que a importação americana, a participação do que é americano vai caindo, né? De 40, 50, até agora para 30, e o chinês aumentando para 60, para quase praticamente o complementar. Então a gente, inclusive, vê uma diferença. É mais fácil competir com o americano do que competir Do com o que com o chinês. chinês, né? Essa disputa acho que tá bem clara, acho, É, pro seller. mas o que a gente espera é que provavelmente com o novo governo americano vai ter mais incentivos para os Estados Unidos ser mais competitivo. Sim, sim, pelas E movimentações, é o no que tá dando a final das entender. contas a gente vai acabar tendo sellers mais competitivos. Bacana. Pensando aqui no. Grande parte do nosso público, ele é um seller que está começando, né? Ou que está no médio porte. A gente sempre traz aqui como se fosse a dica de 1 minuto, que era para que você poderia compartilhar com a gente, principalmente de quem não está, né, tão ligado no mercado, na economia. Que dica que você poderia trazer para esse pessoal que quer se aventurar ou, né, entender um pouco mais para ele poder se arriscar e entrar de cabeça no marketplace, no varejo online? Eu acho que, primeiro, né, para entrar, analisa bem o mercado. Isso tem informação. O ChatGPT ajuda. Coloca ali quem que são os principais vendedores, onde que eu tô, qual que é o perfil do consumidor,
qual que é a margem média do setor. Então, escolhe. Primeiro escolhe. E mantém, para você ir crescendo, mantém organizadas as informações da sua conta bem fechadinha ali, a sua contabilidade bem organizada, saber qual que é a margem do que você está trabalhando, para você entender o que que faz sentido, o que está te gerando retorno, o que que não está. No final das contas, quando você entra nesse setor, você vai trabalhar com portfólio, né? Você tem que montar o seu portfólio para ser atrativo, para fazer as pessoas entrarem ali, né, no seu portal para escolherem. Então, trabalha bem com o portfólio, não vai muito. A tentativa e erro ela é importante, mas você precisa acompanhar tudo que você errou e garantir que o que você está colocando ali tem uma rentabilidade interessante. E quando eu falo rentabilidade, não é a margem, é o que está te gerando de lucro de fato. Outra coisa importante é você olhar os principais variáveis que determinam aquele setor. Então, de fato, se você está entregando bem, prazo de entrega, se você tem todas as formas de pagamentos possíveis, isso é fácil conseguir. Se você consegue trabalhar com Pix, com iniciação de pagamentos, com cartão, assim, quanto mais 2 cartões, né? Boleto. 2 cartões, etc. E ficar esperto com essas alterações muito grandes que podem impactar o seu negócio e que impactam o seu setor. Às vezes a gente está falando de economia americana, que é uma coisa assim que a gente não tem controle e que impacta a gente. E muitas vezes tem um lançamento novo ou alguma coisa nova, alguma tendência nova que apareceu ali, que se você acompanhar, você consegue gerar algum diferencial dentro do seu setor. Então, é começar devagar e olhando ali os indicadores básicos e garantir que você está no mercado, o setor que faz sentido para você. Perfeito, perfeito. Queria muito agradecer as dicas, pedir para quem puder, segue a Lídia, segue a Teros, né? Teros, Teros, isso. que acho que vão ter dicas maravilhosas, vão poder ajudar muito, seja você vendendo produtos, seja você vendendo serviços. Trouxe, acho que, informações muito relevantes. Uma palavra que eu escuto já há quase uma década, que é até difícil, acho que, da gente traduzir, é algoritmo. Todo mundo fala algoritmo, mas às vezes ninguém nem sabe como que é, como que funciona, né? Então, acho que falar sobre muito a base de dados, né, data-driven, essa cultura, ela é importantíssima. Com Então, certeza. eu queria agradecer principalmente por ser uma mulher de estar falando aqui com a gente. A gente abre aqui o convite para que mais mulheres venham aqui, empreendedoras, né, que estão aí no mercado e querem compartilhar esse conhecimento com a gente. É super bem-vindo. Parabéns pela Obrigada. trajetória. Acho que eu poderia ficar aqui mais uma hora aprendendo e foi muito bom. Queria agradecer a sua Imagina, eu que participação aqui com a agradeço o gente. convite e é um prazer estar aqui. E se quiserem saber mais sobre algoritmos ou qualquer outro tema desse, pode seguir a gente, que a gente tem bastante material legal. Legal. Obrigado, pessoal. É isso aí, nosso Papo de Seller hoje. Obrigada.